Olá, amigos do canal Pro Veritate. Estamos aqui mais uma vez, dando aí continuação à nossa explanação a respeito do caminho da santidade, né? Se a santidade é possível. Nós já falamos, discutimos isso na live passada, e vamos dar continuidade aí, tendo como base o livro da Santa Teresa d'Ávila, né? O Castelo Interior. Para quem ainda não leu, por favor, leiam esse livro. Ele acho que todo católico deveria ler esse livro, como também livros de outros santos, né? Com relação à vida de oração, vida mística. Estou aqui junto com o Fabrício, que também compartilha comigo desse desejo, né? De nos aprofundarmos, né, Fabrício, nesse tipo de tema, que não é um tema tão explorado. Como eu falei, muitos católicos se dedicam no YouTube à apologética, que é algo importantíssimo, né, explicar qual é a doutrina católica e tudo mais. Mas é, assim, uma live tanto para católicos como para não católicos, e é para nós mesmos também, a respeito dos passos que devemos dar, e Santa Teresa d'Ávila, ela lança muita luz, né, porque ela estratifica mais ou menos qual deve ser os passos, né, quais são os desafios que vão aparecendo, e ela divide o caminho dessa santidade em 7 etapas, que são as 7 moradas de um castelo, né, e o Fabrício vai dar uma resenha aqui do que a gente falou na live passada, que começa realmente explicando esses detalhes. Então, boa noite, Fabrício. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que está aí, vai assistir esse vídeo. Espero que possamos alcançar cada vez mais corações, e você compartilhe esse vídeo, né? Porque é preciso, antes de mais nada, desenvolver a espiritualidade. Caminhar junto para a santidade é você desenvolver a sua espiritualidade, você conhecer a si mesmo, ou seja, conseguir tocar no Deus que está dentro de você, que você recebeu no batismo. Bom, a gente falou, né, no vídeo anterior, provavelmente o André vai deixar um link aí, né, um card, não sei como é que vai fazer, mas eu vou fazer um resumo do que a gente disse, e o André também vai me ajudar, com certeza. Bom, primeiramente, quando nós somos batizados, nós é impresso na nossa alma a nossa filiação divina, né, por adoção. Então, a partir do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. Então, Deus está lá, dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, no centro da nossa alma. Está ali, gravado, esperando que nós o tomemos como amigo. É isso que é interessante, como servos, como amigos, como filhos, como uma família. Ele espera isso de nós. Mas, antes de mais nada, é preciso entender que a conversão não vem pela força, não vem pela imposição, não vem pela razão de eu estar mais certo que você. Vem pelo amor que eu demonstro para você. Um amor que eu deixo Deus tocar e automaticamente isso contagia o outro. Então a conversão sempre agiu dessa forma. Nenhum cristão, por mais que você dizer, eu me converti pela razão. Não, então, meu amigo, você não conseguiu entender o que é o amor de Deus. Não é conversão. Você pode começar a entender as coisas por uma razão. Mas para você amar a Deus, você precisa ter uma vida de santidade. Procurar ter uma vida de santidade. Porque só a razão não basta. Porque o que acontece? Cristo mora dentro de nós. Foi isso que a gente falou. Mas as nossas paixões, nossos vícios, nossas idolatrias, esses falsos deuses na nossa vida, no nosso cotidiano, eles a cada momento nos tentam a nos afastar cada vez mais de Deus. E muitos de nós caímos nessa grande parte de nós, várias vezes durante a vida toda, a gente cai nessas tentações, nesses vícios, nessas paixões, nessa idolatria. Então, a primeira morada que a gente fala é quando eu tomo a decisão de entrar nesse castelo, que é conhecer a mim e conhecer principalmente a Deus que está dentro de mim. Eu me entregar, eu conhecer. Quando eu vou procurar conhecer a si mesmo, eu conheço a mim, eu estou procurando o Deus que está dentro do mim e da minha alma. Então, o que acontece? A primeira morada é quando eu tomo a decisão de entrar nesse castelo. Ainda não é a parte principal, que é onde está o rei. Mas o que acontece? Nessa parte é onde muitas pessoas entram e saem. Por quê?
Porque ela já está tão viciada nessas paixões que quando ela entra, ela sente falta da antiga vida dela. Então, o que ela faz? Ela sai da morada, ela sai dos arredores do castelo, ela não consegue progredir para a segunda, terceira e quarta morada. Por quê? Grande parte das pessoas estão nessas. Já viu quando você está, inclusive, a leitura de domingo, de ontem para você, André, e de hoje para mim aqui no Brasil, fala exatamente disso. O povo só queria o pão. Só queria o pão. E Jesus multiplicou os pães e o pessoal comeu. E procurou Jesus não pela vida eterna, mas pelo pão físico. Então, quando a pessoa está na primeira morada, ela já quer ter a recompensa divina, mas isso é um fruto do vício que ela tinha anterior. E ela acaba saindo da graça de Deus. Porque ela sente falta da antiga vida. Quer falar alguma coisa aí, André? Também muda aí o André. É sempre aquela comparação tipológica do povo que saiu do Egito. Eles sentiam saudade dos alhos e das cebolas que eles tinham no Egito e agora lá estavam comendo calango no deserto. Até Deus mandar o maná, demorou. Então, Moisés, você nos tirou para morrer de fome aqui. Então, assim, Deus, você me trouxe aqui, mas, eu não estou recebendo nenhuma recompensa, minha vida ficou até pior, eu tenho a impressão que as coisas pioraram. É como você falou aí, Fabrício. Então, aí você sofreu essas paixões, né? Sofre com essas paixões e você consegue bravamente, pela graça divina, né? Ir para frente. Ou seja, nesse momento você não fala e nem ouve. Quem faz a alusão é Santa Teresa d'Ávila no livro dela, né? Então você não fala nem ouve. Você está ali, você começa a falar, a ouvir, mas não fala. E você entrou nisso e vai caminhando para a segunda morada. É preciso entender que as moradas dividem assim. Tem o início, é uma jornada longa, onde é feito você passa por uma transformação. Por exemplo, quem está no final da primeira morada já começa a receber aqueles raios e aquela luz que sai da segunda morada. Você já está mais próximo da segunda morada. Você vai se transformando para se preparar para entrar na segunda morada. Né? E na segunda morada, eu não preciso explicar muito. Eu só preciso entender o que Santa Teresa, todo o capítulo que Santa Teresa usa no livro, ele usa um embasamento bíblico ali, para poder exemplificar o que são essas moradas. Então ela fala, o que ela usa, né, o fundamento bíblico que ela usa é a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ela fala assim, Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Você começa a sofrer agora aqui. Por quê? Você já começa a treinar, a você fugir da imaginação e pensar com o intelecto. Você começa a treinar esse caminho, trilhar esse caminho, mas as suas distrações vão sendo cada vez mais fortes. Por quê? Porque você ainda precisa superar essas distrações, que é exatamente esse início da sua vida meditativa, essa vida contemplativa, essa vida de oração interior. Você começa agora a trilhar o caminho interior e você tem que lutar para que essas distrações não façam você desistir do que você está fazendo. Isso que é um grande problema, isso causa uma grande dor. É o famoso ruído. Às vezes você está concentrado, você está fazendo aquela oração, mas vem aquela perturbação interna, né? Fazendo com que você perca o foco. Mas é preciso entender que aquela perturbação que você está sentindo, ela faz parte desse desenvolvimento da sua vontade. É isso que está. Então, tudo que acontece de ruim é preciso ser superado. E superado é com dor. Nada vem de graça. Deus, ele sempre, a cada morada, ele propõe uma coisa nova. Ele propõe um algo a mais. Ele propõe um passo a mais. E a gente precisa treinar para chegar nesse nível. E também, Fabrício, abrindo parênteses, você percebe que quando você está no mundo do pecado, você está unificado em torno do mal. Você não está dividido. Um criminoso, ele é bem ciente do que ele está fazendo. Agora, lógico, as pessoas nem todos são criminosas, mas eu quero dizer, a vida de pecado, a vida da ignorância. Quando você, você já está partindo da primeira para a segunda, você quer levar uma vida de fé. E é o que o Fabrício falou, começa a vir o sofrimento. Por que o sofrimento? É aquela inquietação.
porque você está se dividindo. Sua vida física está viciada numa vivência ruim, e você está aprendendo um caminho diferente e você quer melhorar. Aí vai haver uma defasagem entre o que o seu coração quer e o que o seu corpo quer. E aí ali no meio vem uma angústia, que a gente mencionou no vídeo passado, mas ela é boa. Ela é boa porque vai mostrar, olha, é como uma ferida que está ali adormecida e você não mexia nela, ela não doía. Então agora você está mexendo para você limpar e botar o curativo. Então é aí que começa a cura, ou a liberdade, que paradoxalmente é como se estivéssemos mais presos. Pô, mas eu era mais feliz antes, né, lá no Egito, né? É aquela coisa, eu era mais feliz, mas é apenas uma ilusão, e Satanás se aproveita disso para botar na sua cabeça, entendeu? Que você tá indo por um caminho que só vai te deixar mais infeliz. Não, você falou um tópico muito bom, que é assim. Eu não vou me alongar muito, porque tem que começar a pagar na quarta morada, né? Mas só para exemplificar. Você vivia, a sua alma era conduzida pelas suas vontades carnais. Você vivia como um animal. O mundo te trata como você vê como um animal. Então, quando você começa a sofrer, por quê? Porque aí você começa a alma a querer tomar conta do corpo. Só que o corpo, ele responde o contrário. Então, dá essa inquietação. Aí que é a grande dificuldade, porque a pessoa tem que treinar muito à vontade. A alma tem que tomar conta daquilo que ela não deveria ter perdido. Que ela ficou preguiçosa, ela ficou sendo conduzida pela vontade do corpo e agora ela está querendo tomar conta do que lhe é devido. Que é ordenar as suas paixões. Você precisa ordenar as paixões. Você via de forma desordenada. Então você precisa, isso gera um sofrimento. É natural. Nada vem de graça. Fabrício, não sei se foi Santo Agostinho ou São Tomás, mas acho que foi Agostinho, que falou que os vícios são feitos da mesma matéria das virtudes. Olha só, colocando melhor, as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. É aquela questão que você falou de ordenar, né? Você não vai, tipo, que virar uma outra pessoa no sentido, vamos dizer, mais ontológico, mais metafísico, entendeu? Então, assim, você vira uma outra pessoa dentro de você mesmo, você se renasce como uma fênix, mas, ao mesmo tempo é você mesmo que está renascendo ali, mas é aquela coisa do você se revestir de algo novo, né? E com isso você mata aquela pessoa velha e renasce uma pessoa nova, mas isso é um processo, isso é doloroso, né? E quer dizer, é uma bendita dor, né, que vai te modificando. Depois eu quero falar um pouco do que tem acontecido comigo, entendeu? Com esse trabalho que eu estou fazendo também. E você percebe dentro de você mesmo que você não é o mesmo de há um ano atrás, cara. Ora, eu acho assim, não importa o nível que você está, Fabrício, não importa o nível que ninguém esteja, se você não sente que você está melhor do que você um ano passado, porque você tem que tomar um distanciamento, é difícil você se medir em semanas ou um mês ou dois. Pegue um ano, pegue 3 anos. Se você não sente que está melhor, cara, você tem que reavaliar o seu caminho, porque alguma coisa está acontecendo, ou você está estagnado ou você está regredindo, né? E isso também a gente vai falar aí na live sobre passos que tem que dar. O Padre Paulo fala na questão de pelo menos meia hora de oração, mas a gente vai falar isso mais tarde. Mas continua. Então, aí você, passando por esse sofrimento, você vai culminar nas terceiras moradas, que é justamente onde Santa Teresa de Ávila, né? Ela coloca o seguinte, ela coloca o texto do jovem rico, do Lucas 18, 23. Para quem não sabe, era assim, o jovem fazia tudo. Ele honrava pai e mãe, seguia os mandamentos, fazia tudo aquilo. E perguntou para Jesus o que ele precisava fazer. Simples. Desapegue. Jesus falou para ele, desapegue disso, me siga. Comece a me colocar como principal na sua vida. Aí que entra, o André, o que a gente vê muito na internet, que a gente conversou na semana passada. Né? Muitos católicos e muitos protestantes, muitas pessoas, vamos falar católicos, né? Porque isso é um ensinamento espiritualizado para os católicos. Muitos católicos batendo boca
como crianças de 12, 13 anos, para mostrar que está mais certo que o outro, entendeu? Parece o jovem rico. Eles estão, na verdade, achando que estão querendo mostrar um conhecimento, mas, na verdade, só estão exaltando a sua vaidade, sem eles mesmos perceberem. Ou seja, se dizem seguidores, se dizem, mas ficam falando mal de outras pessoas. Para você se desapegar, você precisa entender aquela pobreza evangélica de São Francisco de Assis. Não é simplesmente pobreza física. Jesus não é contra você ser rico, mas é como você trata a riqueza da sua vida. E essa riqueza pode ser seu apego ao seu orgulho, a sua soberba, um recalque que você tem para poder ocultar um defeito seu, a sua irritabilidade. Quando uma pessoa fica muito irritada facilmente quando a gente fala de alguma coisa relacionada por exemplo, você está errado, isso não pode, é assim. Quer dizer, se a pessoa se exalta, isso mostra que ela está tendo um destempero, ela tem um problema na vida espiritual dela. É preciso ser treinado. Na verdade, você está apegado às suas paixões ali. Você não conseguiu superar aquilo. E você está usando o seu ego mascarado de conhecimento religioso. É como se fosse, não digo que é um fariseu, mas você se engana. Você mesmo não está percebendo que você está preso ali. Você está estagnado naquela situação. E você não vai crescer espiritualmente e nem vai ficar sofrendo eternamente naquele ciclo vicioso. Você falou do desapego. Eu vou botar aqui um tipo de desapego que muita gente não se atina. Por exemplo, nós temos um celular. Recentemente, eu notei que eu estou muito apegado ao celular, cara. Além de ser um problema sério de ondas eletromagnéticas e tudo mais, eu penso no sentido de fé. Às vezes, você perde mais tempo ficando lendo mensagens de grupos e tal, que é importante, eu uso muito para aprender, aprendo muito nos grupos católicos que eu participo, mas, no geral, é muito falatório e você, às vezes, perde tempo. Podia estar assistindo um vídeo do Padre Paulo, podia estar rezando o terço, podia estar lendo um livro, como o próprio livro da Santa Teresa, ou algum outro livro edificante, e você passa o dia aqui. Tem gente que dorme com isso aqui debaixo do travesseiro, gente. Não faça isso. Isso para a saúde é horrível isso aqui, para a saúde. Quando eu vou dormir, eu ponho meu celular bem longe, ponho lá na cozinha, Por quê? Porque isso pro lado da saúde. Agora, você tem que desapegar disso aqui. É muito sério. Eu falo isso aí porque eu vejo a juventude. Hoje as pessoas passam. Fabrício, as pessoas não dormem, elas vão dormir 4 horas, 5 horas da manhã. Passam a noite no celular, mandando mensagem, Instagram, Facebook, fora os vídeos de fofoca. Você vê, acontece uma coisa com uma celebridade ou um político. Cara, é todo mundo fazendo videozinho para falar, né, daquilo e fazer fofoca. É o mundo do falatório. E o católico, ele não pode ser arrastado para isso, gente. Tem que tomar muito cuidado. Aí você fala, não, eu não sou apegado. Porque se você pensa assim, nossa, hoje foi aquele fulano lá, lançou um vídeo de fofoca, eu vou ter que ir lá para saber. Eu não quero, mas eu quero só ler o título. Aí você vai lá ver só o título. Mas você está apegado, porque você tem que esquecer aquilo. Isso é um desapego muito... eu acho que é um dos maiores apegos hoje, principalmente da juventude, cara. Entendeu? Então, desapego não é só você se desapegar de fumar, de ser beberrão, de gostar de pornografia, essas coisas, não. Você tem que desapegar de coisas mais sutis, que o demônio te pega por essas coisas sutis. Exatamente. Aí o que acontece? Isso é óbvio, né? A pessoa pode ser uma pessoa que fala, mas eu vou lá, sou uma pessoa virtuosa, eu vou à igreja, eu rezo e tal. Mas tu fica falando mal do Papa, você fica falando mal do bispo, você fica falando mal você fica falando mal da roupa da pessoa que está na igreja. Cara, você está apegado às suas paixões. É isso que é o grande problema. É o segredo do negócio. Só que é muito perigoso, porque quando você chega na terceira morada, você tem noção. Cristo já tocou na sua vida, você já começa a falar, a balbuciar como uma criancinha, mas você corre o sério risco de camuflar suas paixões por aquilo que você acha que é religioso.
Isso que é o grande problema. Isso é pior do que a hipocrisia, porque o hipócrita, ele sabe que ele está falando uma coisa que quer dizer outra. Ele está sendo hipócrita, ele tem consciência, entendeu? O hipócrita de verdade, ele sabe. Ele fala, estou falando para 2 pesos e 2 medidas, mas você às vezes não. Você fica cego por um certo comportamento e começa a julgar aquilo como sendo justo. E é justamente o contrário, porque você não consegue exercer nenhuma atividade caritativa de coração porque você não sabe amar. Você está negando aquele amor. Você está pegado àquilo, então você está trocando Cristo, como aquele jovem rico, né? Não consegue se apegar, mesmo sendo um exemplo de pessoa, entre aspas, né? Mas aquilo que é o essencial, você não consegue se livrar. Aí você não vai passar da terceira camada, você vai ficar preso nas terceiras camadas eternamente. Porque para você chegar na quarta camada, que a gente vai falar, você precisa ter esse... Jesus tem que estar no centro da sua vida, ali. Aí começa. Porque quem está na terceira camada não consegue, André, vislumbrar a graça de Deus nas pequenas coisas. Ele não consegue entender. Ele não consegue ter essa visão. Ele não tem acesso, ele não tem as bonanças da oração. Essas bonanças, que são famosas recompensas, que você vai começar a vislumbrar na quarta e culminar na sétima, que é a perfeição. Então você troca aquilo pela razão. Você trocou aquilo pela razão. Mas poxa, olha só, Deus está me tocando. Então é muito comum quem está na primeira, que vai para o retiro, se converte, fica emocionado e vai e volta, né? Aí o cara que está na terceira camada, geralmente ele vai no retiro e fala, olha só que coisa ridícula, esse pessoal todo chorando. Tá vendo? Você vira uma mexa seca, você vira um fruto estéril, você fica uma pessoa chata. Entendeu? Que ao invés de ficar falando, porque você não vai rezar por aquela pessoa, porque você não vai rezar por você mesmo. Você não consegue olhar seus próprios defeitos. Então esse é o grande problema. Por isso que são as malditas terceiras camadas. Que isso aqui é o bicho para sair, cara. É o problema sério que hoje tem. Mas eu digo uma coisa, as pessoas que criticam o Papa na internet não saem nem na primeira. Entendeu? Elas não saem nem na primeira. Elas não conseguem ter amor ao próximo. Então, isso não me dá revolta. Eu não fico revolta, eu fico triste. Né? A gente vê que as primeiras camadas é conhecer a si mesmo, né? É você ter desapego, buscar uma vida elevada, é a busca, e você começa a ouvir o chamado de Deus, já começa a ouvir, embora você não fale, né? Você era surdo e mudo, agora você é surdo, aliás, é mudo, né? Mas começa a ouvir o chamado de Deus. Você não sabe o que pedir, né? E você não tem uma vivência de oração, né? Ou seja, aí eu quero colocar um ponto que eu acho que é o de turning point dessa terceira camada, e que é bem atual também, mais ou menos com aquilo que eu falei do apego ao celular. Minha esposa costuma falar muito isso também. A gente não gosta do silêncio, não gosta de ouvir a nós mesmos. É engraçado, quando eu estava fazendo curso de japonês, a minha professora de japonês, ela falava assim que, eu achei aquilo super estranho, né? Mas ela falava assim que ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz é ligar a TV. E ela só dorme, e ela só desliga a TV quando ela vai dormir. Ela pode até sair de casa, ela pode varrer o quintal, tudo que ela vai fazer. Ela tem que estar ouvindo alguém falando para ela alguma coisa. Na época eu falei, achei meio estranho, mas agora depois de vários anos eu pude entender que não é um problema só dela, é muita gente. Ou seja, você sente uma solidão que não é... Mas é essa solidão que Satanás não quer que você sinta o gosto. Porque é uma solidão que pela primeira vez vai fazer você olhar para dentro de você mesmo. Porque enquanto você está ouvindo alguém falando com você, vendo novela, vendo programa, ouvindo música, sabe, você está sempre com os seus sentidos para fora, para fora, para fora, para fora, captar, mas você nunca capta a sua própria voz interior. E como a Santa Teresa fala, né, sua majestade está no centro do castelo, mas ele está dentro da sua alma.
é quando você se volta para a sua alma. Então, você vê todos os grandes santos, eles têm uma vida interior muito fecunda. Ah, mas como é essa vida interior? Meu irmão, você só vai saber o que tem lá dentro do pacote quando você abre ele. Não adianta eu te falar o que tem dentro da caixa. Você tem que entrar na caixa. Você tem que reconhecer a si mesmo, mas mais profundamente. Então, eu acho assim, essa passagem da terceira para a quarta é a vida de oração, onde é a vida de contemplação, que vem primeiro, para que as três últimas moradas seja só amor, né? Aí é amor em vários níveis. O Padre Paulo, a gente já vai entrar aí na quarta, porque o Padre Paulo ele fala do amor servil, né? Aquele amor servil, que é o primeiro nível de amor. Depois vem o amor filial, né? Você desenvolve aquele amor filial, de você sentir realmente Deus como um pai, aí você já está mais interiorizado. E o lado mais profundo desse amor é aquele amor esponsal, onde Deus é o seu noivo, né? As mulheres têm mais facilidade para falar isso, né? Do que falar, Jesus é meu noivo. Para o homem é meio difícil. Mas você tem que entender isso no sentido espiritual. E Santa Teresa, ela era muito, assim, voltada para isso, né? De ser a noiva de Cristo, e tudo que ela decorre ali nas três últimas moradas, nas 4 últimas moradas. Eu acho que aqui a gente não vai entrar nem na 7ª, porque ontem eu dei uma revisada, né? E eu nem olhei a 7ª, que eu falei assim, olha, não, eu sei que não vai dar tempo, e mesmo assim, é algo que precisa um pouco mais de detalhamento, né? E como eu li muito rápido, fiz uma revisão muito rápida, eu li basicamente a 4ª, a 5ª e um pouco da 6ª, né? E é bom que o Fabrício também leu e fica mais fácil para relembrar, né, Fabrício? Mas é isso que eu falo, é a vida de oração, mas o ponto que eu queria mostrar aqui é essa coisa de a gente não estar treinado a olhar para nós mesmos. Eu me lembro que, quando eu era membro de uma outra igreja, eu fui escolhido como missionário, eu fui para Santa Maria. Fiquei 3 anos em Santa Maria. E não tinha ninguém lá. Eu era pioneiro, né? É chamado de pioneiro também. Cara, que vida solitária, meu irmão. Que vida solitária. Mas quanto mais eu me sentia sozinho, cara, eu sentia uma força. Entendeu? Que foi a única experiência que eu tive, assim, de uma vida realmente solitária, né? E de você ter uma mensagem que as pessoas não sabem, que você é obrigado a passar para as pessoas, e aquilo te dá te reveste, assim, de uma certa proteção, né? Então, imagine, gente, nós como católicos, a gente tem que aprender a ter essa vida solitária, por mais que a sua casa tenha 20 pessoas nela. Você tem avô, tem avó, tem primo, tem irmão, sei lá, né? Mas, Fabrício, como é que a gente deve viver essa vida solitária num mundo cheio de informação, internet, pessoas à nossa volta? A gente tem que treinar. No passado era mais fácil, né? A santidade no mundo moderno, isso é até um tema discutido dentro da própria igreja. É um problema sério a ser enfrentado, porque a todo momento, o que acontece? A gente quer ficar antenado por tudo, porque nós, como vivemos em sociedade, a gente tem uma coisa dentro do ser humano. A gente precisa fazer parte de alguma coisa, de um grupo. Isso faz parte do ser humano. Com a internet, isso ficou muito macro, ficou muito fácil, mas também ficou muito volátil. As coisas são muito inúteis. Então, o que acontece? Quando o pessoal que cresceu no mundo digital, isso é um problema sério, agora eu vou falar aqui. Ela cresceu habituada a viver naquele ritmo de grupo. E quando um daqueles grupos não satisfaz mais sua necessidade, você é excluído de alguma forma, o impacto é muito grande. Porque foi crescendo muito rápido. Hoje eu faço parte do grupo. Então, o número a decepção tende a ser maior naquele que cresceu nesse ritmo acelerado. Nesse hábito acelerado. Não sei se eu estou sendo claro, mas na nossa época, por exemplo, era assim. A gente tinha amizade de infância, a gente crescia, aí tinha escola, tinha as etapas bem definidas. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito rasteiro e tudo muito imediatista. O que acontece? A pessoa que está no mundo hoje moderno é igual aquela criança aquele bebezinho,
que você fica botando um monte de coisa colorida pro bebê. O bebê fica... estímulos, excessos de estímulos, a criança começa a ficar agitada. Ou seja, ela começa a viver em função daqueles estímulos externos. E o que você tem que fazer? Você tem que cortar isso da sua vida. Você tem que literalmente cortar. Como é que eu corto? Às vezes, quanto mais radical você corta, maior é a abstinência que você tem daquilo. Então, é igual quando a pessoa para de fumar. Né? Eu vou parar aos poucos. Meu pai sempre falou, eu vou parar de uma vez só. Mas ele pagou o preço por cortar aquilo ali. O grande problema, André, é que as pessoas não estão preparadas para fazer um sacrifício por elas mesmas. Porque elas estão tão habituadas a viver nesses vícios, nessas besteiras, que acaba que aquela informação ela toma como se fosse parte do âmago dela, fosse parte da alma dela. Como se aquilo fosse parte do corpo e da vida dela. Então, se ela perder aquilo, é como se ela perdesse a vida. Elas direcionam devido a esses estímulos externos. Então, o grande problema é como é que eu vou cortar isso? Por quê? Porque o mundo ensina que a gente não precisa sofrer. E para você cortar aquilo, você tem que sofrer. A gente vive num mundo que estimula nossos vícios, nossas paixões, nossas fraquezas humanas. Você vê que hoje o mundo moderno exalta as fraquezas humanas. Não, você não é fraco não, meu filho. Você é diferente, você precisa se aceitar. Não, você é fraco mesmo, você é um medíocre. Você tem que melhorar. Então treina você ser um idiota, ser um burro, ser um asno. E dentro da própria... vejo católicos fazendo isso. Né, quando criticam uma pessoa, quando criticam um vizinho. Ele está sendo tão ruim quanto aquele cara ateu que está falando mal. Está sendo tão nefasto, tão destrutivo quanto Satanás. Então, o segredo é, eu preciso cortar isso. Aí, você só passa da terceira camada depois se você cortar esse vínculo. Né? Posso partir para a quarta? Você vai falar alguma coisa? Vamos sim, vamos partir. Não, eu quero dizer o seguinte, que a vantagem do católico é que, por exemplo, isso que nós estamos falando aqui, até um coaching de comportamento pode até falar. Só que o diferencial do católico é que, como o padre Paulo fala, pelo batismo, Deus coloca ali um organismo que é o receptáculo da graça. Ou seja, você tem condição ali de crescer porque há um ente real que vai infundir em você, que é o que nas quartas moradas, Santa Teresa já vai falar aí dos contentamentos e dos gostos, né? Então, Fabrício, vamos entrar nesse aspecto aí, porque é aí que é a diferença, porque não é um contentamento puramente físico, material, entendeu? Por um lado, você tem que sofrer, você tem que se descascar, né? Toda a vida é sofrimento, isso aí não é apenas a religião que ensina, mas, ou seja, esse receptáculo está defeituoso no homem pecador, né? E ali, quando esse receptáculo ele é instalado em você por meio do batismo, do crisma e tudo mais, né? É o que se fala, a iniciação cristã, a iniciação, o batismo é a iniciação cristã. É o que muitos, principalmente evangélicos, não entendem. Acho que o batismo é apenas um ritual externo, legalista. Não. Ali há um processo sobrenatural ali. É uma sementinha que foi colocada, mas aquela coisa do você tem que regá-la, né? E isso através do sacrifício do amor. O que é o sacrifício? É o sacro ofício, né? É algo que o sacrifício é amor, gente. Quem sacrifica ganha amor, quem ama sacrifica. Esse binômio, ele tem que ser, acho que, para a tônica da vida religiosa, entendeu? Você vê que não há uma criança, ela sofre para nascer, gente. É o sofrimento de uma criança para romper tudo aquilo e sair, e chora, e sofre, sente frio, sente, como se fala, sente desconforto, que vai ser depois o conforto da vida dela. A nossa vida espiritual é esse nascimento, né, Fabrício? Onde a gente vai sentir esse desconforto, que nós falamos aí já na segunda morada. Na terceira, você já sente um pouquinho de alegria na oração, mas não é ainda essa alegria que você vai sentir na quarta morada, que já é um processo
daqui para frente são processos que algumas coisas a gente percebe, outras não, porque faz parte já de camadas mais superiores. Então, aí a gente entra na quarta camada. Só para dizer o seguinte, eu não conheço, por melhor que seja, um protestante que não viva suas virtudes humanas. Virtudes espirituais, como Santa Teresa falava, eu não conheço sem ser católico. Só no catolicismo eu conheço isso. Virtudes humanas. Repara bem, um cara é gente boa pra caramba, ele vive uma virtude humana. Porque ele entende a Bíblia pela razão dele. Tá entendendo? Vai ser outra coisa. Entramos na quarta morada. Bom, você se livrou dos vícios da terceira, né? Você, cara, me desprendi, daquilo entrei na quarta. Aí, agora é que o jogo começa. Agora é que você vai começar a caminhar, meu amigo. Até a quarta camada, praticamente você estava só queimando no fogo ali para poder você se preparar para começar. Agora você começa o quê? Você começa a se aprofundar, ter um relacionamento mais aprofundado com Deus. Por quê? Porque nessa morada, pela primeira vez, não aparecem os vícios e a fraqueza humana. Mas você entende a gratidão, a humildade e tem a confiança. A Santa Teresa, ela costuma falar que é o colírio. São o início é as gotinhas do negócio. Você começa ao momento que você aceita Deus de uma forma, você começa a despertar um amor pelas virtudes teologais, né? E o que isso faz? Faz com que você deseje grandemente permanecer em estado de graça. Você começa a ter uma repulsa pelo pecado, né? E você quer manter em estado de graça. Você começa a ter essa repulsa. Não é uma coisa porque eu sei que é errado. É algo que já começa a transformar dentro de você, que você já começa a rejeitar. Igual uma pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico. Eu, quando eu era pequeno, tinha um olho grande. E aí eu queria comer pamonha. Aí eu queria comer pamonha. Minha mãe não queria, tinha um monte de empregados, né? Meu pai tinha um batedouro. E minha mãe queria comprar uma pamonha de vinho. A pamonha realmente era muito grande, sabe? Pô, e eu queria comer. Ela falou, então tá bom, vou comer 2 pamonhas, você come sozinho. Eu passei mal. O que eu quero dizer? Eu peguei uma repulsa. Aquilo causou uma repulsa no meu corpo. Eu não aguento mais comer pamonha. Então vamos entender que a pamonha e o olho grande seja exatamente o pecado ali. Eu me sinto uma repulsa, eu não quero mais aquilo não faz parte. Começa, isso é um começo, né? E o que acontece? Você não percebe essa graça que você, essa docilidade por uma coisa imposta por Deus, mas é pelo pela docilidade de Deus. Você começa a ter uns sintomas contemplativos, ou seja, a graça de Deus, você começa a ser tocado por Deus aí, você deixa Deus tocar em você, não é? Então você percebe que a graça de Deus começa a brotar de você, você começa a ter os primeiros sinais de bonança, não é? Paulo fala até outro nome que eu esqueci agora. Pode até me ajudar aí, André. Tá, muda aí. Tem as consolações, né? Tem as consolações. São as consolações. Exato. E ele fala também que as pessoas, às vezes, elas querem estar só imersas nas consolações. Isso é um pouco perigoso também, né? Porque é aquela coisa do vício de você parar porque a vida realmente não nas moradas mais superiores, não é só viver de consolação. Aquilo ali é uma forma que Deus te dá como uma certa recompensa, né? Não é algo estável, entende? Mas você já sente essa presença, que talvez é mais lá na quinta e na sexta, onde você já tem esse contato direto com Deus, né? É algo assim, muito acima. Mas o Fulton Sheen, né, ele até mencionou no Fulton Sheen, né, dizendo assim que não é necessário muito tempo, mas muito amor. Né? A vida de santidade não é necessário muito tempo, mas muito amor, ou seja, é a intensidade que aí conta na quarta camada. Eu costumo eu dizer que isso aí é como se você começa a treinar. É nessa camada que você começa a treinar aquele faça-se da Vervaria disse na Anunciação. Você entendeu? Você começa o faça-se de Deus.
É como se você fizesse parte de um coral e o solista fosse Deus. E o que acontece? Aí o solista é aquele que puxa a melodia ali e você vai puxar no tom dele. Então você vai ouvir bem antes de falar. Entendeu? É aquela famosa que ouve mais e fala menos. O que a gente pega lá antes da primeira camada? Fala mais e ouve nada. Não é assim como o mundo ensina? Não é isso que a gente vê? É ao contrário aqui. Você começa a ouvir mais as coisas. Você começa a ouvir mais Deus. Você ser mais paciente. Paciência. Isso, fala que paciência é uma virtude? É uma virtude. Você treina a sua paciência, porque você começa a já estar em Deus. Então, esse é o famoso começo de descansar em Deus. Descansar entre aspas, porque o negócio ainda não chegou na parte melhor, não. Então, esse é o grande trunfo. Você está na quarta camada. Quer falar para a quinta ou você quer falar mais alguma coisa? Mas deixa eu falar de uma outra parte aqui. A Santa Teresa divide as quartas camadas em 3 capítulos. É preciso entender. E nesse terceiro, quando o André falou do negócio de você contemplativa, a vida contemplativa, não é que você vê igual um cara assim, esse cara, não, gente, não é isso não, é muito pelo contrário. No terceiro capítulo das quartas moradas, ela mostra uma descoberta que ela faz o seguinte: o que é meta e missão? É nas quartas camadas, onde você se une a Deus de uma forma que você define o seguinte: a minha meta é Deus. A missão que você vai tomar a sua vida para chegar a Deus é outra coisa. Por exemplo, eu descubro que Deus é minha meta. Eu quero que Deus eu seja instrumento de Deus. Essa é a meta final. Mas a minha missão é a minha vida. Eu vou trabalhar, eu vou acordar cedo, a minha missão é casar, ter filhos, criar meus filhos, trabalhar fora, pegar o ônibus ou ir de carro, enfim. Não interessa a minha missão. Desde que eu bote Deus como meta. Isso que é o interessante. Então, só depois que eu entender e colocar Deus como a minha meta principal, é que eu vou conseguir passar para a próxima morada. Vamos dar um exemplo. Muitas pessoas, elas falam assim: Deus, eu faço o que o Senhor quiser, mas me dá saúde, tá? Né? A pessoa que está na quarta camada, ela não bota condições para Deus. Deus, faça-se em mim. Vai, meu filho. Isso já no final da quarta camada. Porque a quarta camada é extensa. Quem está no final da quarta camada, ele não tem mais condição. Deus, faça-se. Não sei como você vai fazer, não, mas eu vou fazer o que o Senhor quer. Minha vida é sua. Me conduz aí, meu filho, porque é o início de uma coisa que vai reverberar lá na sexta e na sétima camada. Essa decisão agora aqui. Está na quarta camada. Porque você bloqueia. Deus não é mais Deus não é mais uma mera preferência, como foi no início das camadas. Deus agora passa a ser o centro e propõe para você que ele seja o centro e o amor incondicional a ele. Por exemplo, amar a Cristo, amando a Cristo, primeiramente, você está amando o seu filho mais do que se você amasse seu filho primeiro. Porque você vai estar numa condição muito acima. Você vai ter como é que eu vou dizer? Quando Cristo é o primeiro, tudo em sua volta tem um valor maior. Inclusive a vida do outro. Então, pode falar. E Santa Teresa, ela fala que essa fase é um ataque muito feroz de Satanás, porque ele já vai perceber que se você crescer mais um pouco na quarta camada, dificilmente você volta. Você volta e cai. Não quer dizer que é impossível você cair, mas já fica mais difícil, porque você já começa a ter... Ela fala do natural com o sobrenatural, né? O contentamento com os gostos infusos. Então, aquele contentamento na oração, que aquela oração antes era uma coisa dolorosa, difícil, obrigatória, necessária, pelo intelecto, você sabe que é necessário. Mas a outra é aquele diálogo com Deus que você já sente falta. É como um companheiro nas suas horas mais solitárias. Cara, eu tentei achar ontem e acabei esquecendo. Não sei se é Santa
Kowalska, tem até aquela música da Kelly, que ela fala da solidão, aquela música Solidão. Conhece essa música? Não, Solidão é um poema de Santa Faustina, aliás. Cara, ela fala da solidão, é o momento mais sublime que Santa Faustina falava. Deixa eu ver se eu lembro da palavra, solidão. Não me lembro agora, devia ter pesquisado. Achei isso. Solidão, meus momentos prediletos. Isso, Solidão, isso. mas sempre convosco, Jesus e Senhor. Junto ao vosso coração passo horas agradáveis, e junto dele minha alma encontra descanso. Quando o coração está repleto de vós e cheio de amor, e a alma arde como um fogo puro, então no maior abandono a alma não sente solidão, porque descansa em vosso seio. Ó solidão, momentos das mais elevadas, da mais elevada companhia. Embora abandonada por todas as criaturas, afundo-me toda no oceano da vossa divindade, e vós ouvis eternamente as minhas confidências. Santa Faustina Kowalska, exatamente. Cara, Então, o diário de Santa Faustina. Essa é basicamente as camadas superiores, já começando na quarta. Quando você já sente falta, aí você já vai orar já na busca de encontrar aquele ser que está ali te alimentando, que está ali que de alguma forma você percebe que ele está ali. Né? É lógico, não está somente na oração, mas você sabe que na oração é quando você se desliga do mundo. E aí, na quarta morada, você cada vez mais você quer se distanciar dessas distrações, né, que vêm pelos sete direções cardeais que você está nesse mundo tridimensional e pelos 5 sentidos. Você quer desenvolver cada vez mais o sentido da espiritual, de você sentir aquele contentamento que vem direto da oração, e algumas vezes, Santa Teresa fala que algumas vezes você sente os gostos, eu ainda estou tentando entender melhor isso que ela fala sobre os gostos infusos. É um tipo de alegria que você nunca experimentou, é como você comer sei lá, uma fruta, alguém fala assim, olha, essa fruta aqui é deliciosa, por mais que ela te explique, se você não experimenta aquela fruta, não tem como você, sabe, passar para outra pessoa. É aquilo que o professor Olavo fala, as coisas mais importantes na vida não são comunicáveis. Não são comunicáveis. E Santa Teresa fez um esforço enorme, né, para comunicar, pelo menos em palavras, essas experiências das moradas, e são coisas que você só vai sentir realmente o peso de tudo que ela falou na experiência própria mesmo. E é na quarta morada que Satanás te ataca muito, por quê? Porque quando você sente aquele gosto, você já não quer mais outra coisa, né? Você quer estar sempre ali nessa ação de dar e receber com Deus, né? A pessoa fala, mas como é que a gente começa isso, né? O Padre Paulo já fala já nas primeiras moradas, já desde a segunda morada, pelo menos meia hora de oração. Aí ele fala o seguinte: você pensa que é muito, que é pouco, né? Em meia hora de oração, na verdade, quantos segundos, quantos minutos você realmente esteve orando? Você talvez ficou 30 segundos aqui, mais 20 segundos ali, se distraiu de novo, ficou mais 30 segundos aqui. Somando, você aí vai ter lá 3, 4 minutos em que você realmente estava ali concentrado. Mas pelo menos você separa aí 30 minutos de oração por dia. Não é a oração do terço, tá, gente? Que também é importante. Inclusive, o Fabrício mencionou isso na live anterior. É a oração, como é que fala? Íntima, né? Oração interna, oração... Não, ele usou uma outra palavra. É uma oração pessoal mesmo, aquela oração que você está falando diretamente com Deus, aquela oração interior. Espontânea, né? Exato, aquela oração
íntima, ele fala oração íntima, né? Oração mental, né? Oração mental, eu gosto desse termo oração mental, por quê? Porque pode ser tanto uma oração em que você se ajoelha, né, na frente de um altar na sua casa ou numa igreja, quanto aquela oração em que você está dirigindo. Eu gosto de fazer muito isso, sabe? Às vezes eu escuto música direto no carro, mas às vezes eu paro a música e fico dirigindo, mas pensando na vida, pensando em muitas coisas. Ali é uma forma de oração também. Se você souber canalizar isso, né, e não ficar com a mente divagando, né? Mas isso aí já é nas primeiras moradas ainda, né? Quando você cria um hábito. E a terceira morada é quando você tem esse hábito e você não consegue sair dele. E aí você empaca na terceira morada, que a gente falou na live anterior. Mas quando você quebra essa barreira e a coisa se torna bem prazerosa, e não simplesmente por uma regra de escrúpulos, né? Mas é algo que te dá prazer, aí você pode orar em qualquer lugar, de qualquer maneira, mas é uma forma de meditação que vem pela prática. Não tem como você ganhar amor por isso sem praticar e sem começar a ter a adquirir esse gosto. Então, esse gosto é quando você começa a receber os toques da graça de Deus. Você começa a receber, você começa a sentir a graça de Deus em você. Por isso que você fica cada vez mais confiante, você é mais humilde e você é grato por aquilo. É como se você começasse a ficar viciado naquilo. Nossa, aquilo já começa a transformar. Isso é muito melhor do que aquela minha antiga vida, mas ainda não é a sua transformação. É um início de uma transformação que só vai começar para valer na quinta e na sexta morada. Entendeu? Isso já. Porque Deus não bota tudo de uma vez. Vocês vai galgando essas moradas aos poucos. E da quarta morada, tem gente que fica 20 anos, 30 anos na minha morada. Tem gente que já começa a vida de oração e já está na quarta morada. Né? Então é uma coisa assim, muito relativa, porque a quarta morada é uma morada muito longa. Porque exatamente é a morada de transição. É aquele negócio, se você passar da quarta, não tem mais volta, meu amigo, já era. Você tá entendendo? Inclusive, Fabrício, eu até anotei aqui, ficou melhor. Quarta morada, o temor do inferno desaparece. O temor servil desaparece. Tudo pode em Deus. Não tem mais temor à tribulação. Você já não tem medo de passar por tribulações. É muito ataque do demônio. Então, esses são os pontos que eu peguei, assim, lendo bem por alto a quarta morada, e ela se aprofunda em cada um desses itens, né? Mas, assim, você perder o temor ao inferno. Por exemplo, às vezes eu paro para pensar, quantas vezes eu tenho medo de pecar, mas é aquele medo, não é por amor a Deus. Então, o santo mesmo das moradas superiores, ele não ele faz a vontade de Deus não mais por temor ao inferno. Ele até pensa, se eu tiver que ir para o inferno para agradar a Deus, eu vou. É mais ou menos, não sei que santo que falou isso. É lógico que é apenas uma retórica, né? Isso não, na prática isso não poderia existir. Mas assim, é aquela coisa do amor a Deus. Então Satanás sabe que quando você passa dessa fase de temer o inferno para o amor a Deus, é como aquele cara domador de leão, né? O cara tá ali no meio de 10 leão, ali tá tranquilão, com aquele chicote dele, pá, pá. Eu ali me cagaria de medo. Mas por que o cara tá ali? Porque ele já tem domínio sobre as feras. Então você sabe que Satanás existe, você sabe que ele é perigoso, que você não pode brincar com ele, nem discutir com ele. Mas, ao mesmo tempo, você já ganhou uma certa autoridade e há um certo respeito. Embora você não pode ficar arrogante por isso, mas você sente assim que, como fala, como você não tem medo do sofrimento, ele não vai te atacar, ele não vai te amedrontar, olha, vou te dar sofrimento, venha, pode vir. Entendeu? A pessoa ele já não vai te assustar com medos, temores, entendeu? Depressão, então, meu irmão, já ficou lá para trás, entendeu? Já não existe mais. O católico que tem depressão é porque realmente está nas primeiras moradas e ele está com as paixões, está todo desordenado ali. Realmente é complicado.
Eu fico pensando, fico vendo, eu entro numa livraria hoje, eu fico vendo aqueles livros, né? Você falou de coach, né? De autoajuda, porque como é que pode, né? Se as pessoas entendessem, é muito superficial isso, gente. Eles não entendem o que é a alma humana. Eles apenas, é como se você aplicasse um anestésico. Você está com uma dor, você toma um analgésico para passar temporariamente aquela dor, mas o problema está ali dentro. Quando passar o efeito do remédio, vai voltar. As moradas, a santidade católica, ela vai curar a sua alma. Ela vai curar o problema, a doença ali. Ela não está ali para poder te causar um bem-estar momentâneo, né? Você anestesiar os seus prazeres ou canalizar para um outro prazer com aparência de boa. Não, ele vai romper com aquilo que faz mal para você e você vai direto no problema. E o que acontece? O que o André falou faz todo sentido, porque quando você entra na... Pode falar da quinta morada agora? Acho bom de parar na quinta, né, André? O que você acha? Sim, claro, claro, claro. Para a quinta e para a quinta. O que você acha? Sim, sim, vamos entrar na quinta, sim. Aí a gente entra na quinta, para na quinta, porque já vai dar 1 hora e o pessoal vai começar a assistir melhor e fica curioso para o próximo vídeo. Não, é assim, 1 hora, no máximo 1h20, 1h30, mas entre 1 hora e 1h30 tá ótimo, porque o pessoal grava mais, né? E mesmo porque eu preciso estudar mais, na verdade, um pouco mais da quinta e na sexta. A sétima acho que a gente nem vai entrar, porque é uma coisa assim, a gente pode até dar uma pincelada, mas não é muito, é algo tão superior, gente, porque ali ela fala já de conversa íntima com Deus, ali uma coisa ali que já passa, já na sexta já é assim, né? Já na sexta, agora na quinta, realmente é aquela palavra assim, morto para o mundo, né? Aquela coisa de totalmente morto para o mundo, Satanás não entra mais, não é que ele não entra mais, ele entra em todas as fases, né? Ele tentou Jesus, mas assim, já é outro nível de tentação. E ela fala num tipo de prazer que eu não sei o que é. Eu acho que eu não estou nas quintas moradas, eu creio, com certeza. Ela fala num tipo de prazer que supera todos os prazeres. Imagina um prazer que supera todos os prazeres que você já experimentou na vida. Então, é o êxtase, né, que o pessoal fala. Tem o êxtase, eu sei como é. O que acontece? Essa parte é citada muito a carta de São Paulo aos Gálatas, onde fala que São Paulo fala assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você tem um desejo de amar tão grande ao receber essa nova vida que você acabou da transição da quarta para a quinta, é tão grande que você já não tem mais. Aquilo ficou para trás, cara. Aquilo ali, aquilo não te. Justamente, aqui a alma, a sua alma toma conta, ela toma conta do seu corpo. Ou seja, aqui já está ordenado os seus vícios e paixões. Então, se no início eram os vícios e paixões que você estava com saudade, aqui é justamente o contrário. Você não consegue mais viver sem a nova vida. Aquilo para você não faz mais nada, porque você já tem essa experiência. Porque você se deixa, é como se você estivesse alargando para Deus, não é um alargar igual assim, extremorado, que a gente vai falar depois, no outro vídeo, mas é um alargar que você deixa Deus conduzir a sua vida. Meu filho, tudo é em Deus. Então, a quinta morada, ela começa com essa transformação, inclusive, se eu não me engano, eu acho que é na quinta morada que ela dá o exemplo, no final da quinta morada, que ela dá o exemplo da lagarta. Onde você começa com uma lagarta. O bichinho da seda, né? Aí o que acontece? Esse entusiasmo, entre as contagiantes, né, que você é gerado pelo amor de Deus, você vai formando esse casulo. É como se esse casulo fosse a graça de Deus te moldando, se deixando moldar, não tendo influência externa mais, aquela influência externa não existe mais para você. Você está no mundo, você vive no mundo, mas você é Deus para o mundo. Entendeu? É isso que é o interessante. E esperando o momento certo para você eclodir como uma borboleta. Exatamente isso. Então, no final da quinta morada, quando você vai para a sexta, que é a morada que eu falo que é do sofrimento, né? São João da Cruz fala noite escura, enfim, para um outro vídeo. Mas é preciso entender o seguinte:
você se deixa transformar pela graça de Deus. Você já está apaixonado por Deus, em tal ponto que você não consegue mais ver sem aquilo. E você quer mais, e você quer mais, e você quer mais. E você se deixa conduzir por essa graça, né, para que, como é que eu vou dizer? Para que Deus nos guie por inteiro. Pronto. É mais ou menos assim. Né? Ela fala também, por um lado, eu estava falando que Satanás não entra fácil, mas ela fala assim das pequenas lagartixas e tal, alguma coisa. Mas ela fala também que Satanás ele tenta se distrair por coisas pequenas, né? Porque antes ele vinha com coisas grandes porque ele sabia que emplacava, mas você já tem um suporte, né, de resistência e tal. Mas aí que vem as sutilezas, né? Ela fala, muita gente se deixa dominar às vezes por coisas pequenas e perde, muitas vezes, cai dessa morada por causa de coisas pequenas. Eu não li muito sobre isso, mas ela chega a mencionar um pouco isso, né? Picuinhas que fazem você perder o foco, né? E isso pode... Ela fala depois dessas vozes, que a voz de Deus é a voz de Satanás, como você discernir, mas isso já é na sexta, a gente vai falar isso no próximo vídeo, né? Que aí aí você já lida já com a realidade de Deus já bem presente, né? Bom, o que a gente pode fazer então? Que tal a gente pegar a quinta, sexta e a sétima? Já que a sétima vai ser a sexta, aquela do sofrimento, e a sétima é a união total com Deus. Né? Quem sabe a gente... pode falar. Não, isso mesmo, é perfeito. A gente faz o apanhado do que foi falado hoje e já entra já... Porque, na verdade, é assim, gente, as coisas tornam-se mais simples de explicar, né? As primeiras moradas são mais complicadas, porque são muitos detalhes e tal. As moradas superiores também são bem detalhadas, ela fala de muitas coisas, só que como não são coisas que vêm da nossa própria experiência, então a gente tem que basicamente estudar, literalmente, os detalhes dessas, também da quinta e da sexta. Até a quarta a gente se arrisca a falar um pouco de experiência própria, alguma coisa que a gente... Porque ela fala que a gente vai lá, volta, e a gente transita entre essas moradas. Mas quando você nunca pisou o pé somente na sexta, é difícil você falar de algo assim. Então você tem que estudar melhor, né? Então a gente vai deixar isso aí para a próxima live, a gente vai poder falar de outras coisas, né? Mas eu acho que a mensagem principal é essa: as moradas superiores é o amor. É o amor e a interiorização no amor divino e a prática do amor ao próximo. E essa sinergia, né, entre essas duas coisas, entendeu? Sempre entendendo que para cada consolação, para cada graça, existe uma tentação correspondente e você tem que tomar cuidado para não cair nessas tentações, né? São esses detalhes, entendeu? Que aí vem muito da nossa vida prática, do que cada um passa, né? Mas é assim, é aquela coisa de você entender em qual nível que eu estou, né? Quando você pensa assim, o quanto que o mundo é cansativo para mim, o quanto que eu estou desapegado, né? Às vezes você pode até se apegar por algum tempo por alguma coisa, por uma questão de mais como não é uma paixão, mas um hábito, um mau hábito. Mas se você está numa morada superior, você se desapega, assim como se apega rapidamente, você se desapega rapidamente. O problema é quando você percebe que você não consegue se desapegar de certas coisas. Aí é complicado, aí que você vê, pô, então eu estou empacado nessa morada aqui, geralmente é a terceira, né? Porque eu não consigo sair disso, entende? E às vezes Deus nos faz passar por certos caminhos, eu mesmo tenho experiência,
com o trabalho que eu estou fazendo, eu venci muitos obstáculos, ô Fabrício. Eu vou te falar, eu venci muitos obstáculos que eu tinha, que eu não fazia ideia em você, por exemplo, você tem 24 horas por dia, né? O Padre Paulo fala, pelo menos meia hora de oração, só para começar. Eu não faço essa meia hora de oração, não faço. Mas eu te digo, eu passo, às vezes, talvez por dia eu gasto aí pelo menos umas 2 horas fazendo o meu trabalho, que para mim é uma forma de oração. E isso me dá um suporte, por exemplo, quando você lida com as palavras de Cristo, né, estudando a vida de um santo, ou alguma revelação, ou coisa assim, você ali está recebendo um alimento, cara, que quando você percebe, você superou um tipo de vício, você superou um problema que você não conseguia resolver, e de repente você superou aquilo e nem percebeu, entendeu? Então a coisa ela não é direta, ela é muito indireta, porque ela vem dessa graça infusa que vai vindo de dentro para fora, que você não sabe de onde veio. E você pede para Deus, por favor, me dê força para vencer isso ou aquilo. E ele te atende. Às vezes não é na hora, entendeu? Você vai esperar um pouco, porque ele vai testar sua paciência, sua perseverança, entendeu? Eu acho que todo mundo já teve experiências disso. E é continuar nesse caminho. Você tem que detectar seus vícios, suas paixões baixas, suas educação errada e muitas coisas, mas você tem que vencer. Mas para vencer isso, você tem que ter amor dentro de você. Só com o amor que você vence os vícios, gente. Tá? E muita prática do amor, sabe? É por aí. Então, o André já começou a falar das quintas moradas. Percebeu? No próximo vídeo você vai ver que você começou a falar das quintas moradas já, porque é exatamente isso. Né? Você passa de um 6º para o 7º grau de oração, porque na quarta camada é aquela quietude. Na quinta morada, você já começa a ser vamos falar rapidamente aqui, mas a gente vai completar na próxima. Essa união com Deus. Você começa a querer ser o instrumento de Deus para o mundo, para que faça a vontade de Deus. Então, é interessante porque essa contemplação com Deus tem tudo a ver com... deixa eu pegar aqui, tem uma coisa que eu abri aqui, André. Pega aqui que eu abri um negócio aqui. Tem uma frase, eu peguei até no site aqui de um beato. Eu só vou ler essa frase, depois a gente vai repetir isso na próxima live. Onde é que tá, gente? O beato falando aqui. Ele falando que é assim. Beato... Isso. É nessa morada que a gente começa a se encontrar com o desígnio eterno de Deus. E esse desígnio que é o Cristo total ou a igreja, que acontece na história e envolve cada alma. Esse desígnio que a gente vai descrever na próxima live sobre as quintas moradas, né? A gente poder explicar melhor a quinta, a sexta e a sétima. Então fica aí para a próxima live, se Deus quiser, a próximo vídeo, desculpa, a gente poder participar e tentar explicar melhor isso aí. E no final disso tudo, né, André, eu queria compartilhar um guia, né, um guia prático, um resumo de como você começar a fazer isso. Tem um padre Paulo Ricardo, mas a gente compartilhar alguma experiência que a gente possa colocar em prática. Né? Não, tranquilo. Inclusive, tem um rapaz que ele fez um vídeo sobre as moradas, ele fez um esqueminha até legal. Não sei se você conhece o vídeo. Parece que é um rapaz lá de... Eu vou te passar o vídeo. É um rapaz lá de Fortaleza. Não sei se o cara é catequista e tal. Aí ele gravou, ele falando das moradas. Eu achei muito legal o esqueminha que ele fez. Achei muito bacana. Eu achei esse vídeo esses dias. Aí eu passo para você. É muito bacana. A gente pode usar o esqueminha dele. Entendeu? Eu acho assim, algo que devia ter sido falado na live anterior. Essa questão de você começar com meia hora de oração, não digo terço. Terço é a parte. Meia hora de oração interna, vamos dizer, tente o diálogo com Deus, force o diálogo com Deus. Mas eu não senti nada.
Não tem problema. Você está limpando esse canal que está cheio de sujeira, entendeu? Esse canal que Adão e Eva tinham com Deus, totalmente limpo, e pela história esse canal ele foi sendo entupido, entupido, entupido. E aí tem as coisas desse mundo que ajudam a enterrar mais. Então o que você vai fazer? Você vai começar a cavar, 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 entendeu? Não tem aquela foto do cara que cavou, cavou e só faltava mais um centímetro para ele achar o diamante. Não tem aquele meme. Então, é por aí. Você tem sempre que achar que só falta mais um centímetro para você chegar. Eu acho assim, é prática, meu irmão. Prática, prática, prática. Penitência. E penitência já está dizendo, né? Causa dor. É lógico que lá nas moradas superiores, a penitência já é algo prazeroso, não é masoquismo, tá, gente? Mas é algo prazeroso porque você sabe que a recompensa vem. Enquanto que nas primeiras moradas, não vem quase nada, entendeu? Você como é que ele poderia comparar, né? Você dá muito e volta muito pouco. Mas não é porque a nossa comunicação com Deus está muito deficiente, nós não sabemos tocar Deus, a gente não sabe como tocar Deus, como chegar na frente do rei, entendeu? Se você deve se ajoelhar, se você deve se inclinar, se você deve se deitar, você não sabe qual é o seu comportamento perante o rei. Mas assim, ele vai perceber a sua sinceridade. Olha, eu estou aqui, por favor, me use. Embora você não saiba nem como. Aí, prática, prática, prática. Então, assim, essa meia hora, eu diria assim, não precisa ser em oração constante, mas meditação, contemplação, como se diz, né? E criar uma prática nisso aí, entendeu? Cria um apostolado, faz como eu sou muito ruim de oração, eu sou muito ruim. Na missa eu faço questão disso. Ontem mesmo eu fui lá, acabou a missa, eu vou lá na frente do sacrário, me ajoelho, ponho a mão ali onde estão as hóstias e oro, porque eu sei que Jesus está ali, né? Mas o quanto que eu sinto que Jesus está ali? Muito pouco, muito pouco. Eu ajo muito mais por fé, entendeu? Então, mas é a prática. Com o tempo, eu sinto que agora eu sinto muito mais a presença real de Cristo ali do que eu sentia antes, pela prática, pela prática. Então, assim, quais são os primeiros passos para a gente galgar essas moradas todas? Prática de oração, embora a oração, a gente sabe que o forte da oração é lá na terceira já, mas você tem que ir treinando, tá? Então, assim, vamos deixar para a próxima gravação, a gente entrar nas moradas superiores, mas já dando essa dica aí, para a gente, usa sua criatividade, tente aí pelo menos meia hora de oração íntima com Deus, tá? Muita gente acha que católico, o católico reza o terço, reza a Ave Maria, Pai Nosso, o católico não faz oração espontânea. Não, gente, o católico tem que fazer essa oração espontânea. O Padre Paulo Ricardo bate muito nessa tecla. Os próprios católicos confundem isso, né? Acha que o Olavo ele fala, né, que o terço, com a prática do terço, mesmo você às vezes divagando, aquilo é como se fosse um mantra, aquilo vai abrindo também, tá? Tem essa realidade sim, mas não é só essa realidade não. Busque o diálogo interno espontâneo com Deus, isso aí é essencial. Né, você falou uma coisa muito boa. Do texto, vou falar duas coisas aqui. Primeiramente, o seguinte: você quer começar esse projeto de morada? Se você não tem nenhum impedimento, ou seja, você está em segunda união, você está assim. Se você tem um impedimento de segunda união, você não pode se confessar. Pegue esse seu impedimento como uma cruz de Cristo, como uma força para você conversar com Deus, pedindo a sua misericórdia. Use essa cruz que você tem como força para você caminhar na sua vida de oração. E se você não tem esse impedimento, você tem condições de procurar o padre para se confessar, se confesse. Entendeu? Mude a sua rotina. Se afaste daquilo que vai te levar para o pecado mortal. Isso é um primeiro passo para você entrar na primeira morada. Você está em estado de graça. Ou procurar estar em estado de graça, ou então procurar você não pecar, caso você tenha algum impedimento, não possa receber o sacramento antes da derradeira morte. E o interessante que você falou do texto, que é o seguinte: existe uma técnica para você evitar distrações no Santo Terço, já que é uma devoção, uma coisa extra, vou falar aqui. Procure rezar o terço em voz alta, onde você possa falar e ouvir,
E os seus olhos estão direcionados para uma imagem de Maria. Porque aí você vai estar com os 5 sentidos. Você vai estar com o tato, vai estar falando, eu digo paladar, mas não é o paladar, né? É a sua voz. Os seus ouvidos vão estar ouvindo aquilo que você está falando e os seus olhos estão fixados na imagem de Maria. Então você começa a treinar a sua distração numa devoção também. É possível. Você adestrar a sua falta de distração numa devoção mariana, por exemplo. Rezar o texto nessas circunstâncias. Isso ajuda. Isso não resolve o problema. Isso não faz milagre. Entendeu? Porque o milagre do texto não é relacionado à sua distração ou não. Mas, assim, você treina a sua vontade, você começa a adestrar o seu corpo, contrariando a si mesmo. Isso que é interessante. O segredo de uma vida de oração é você contrariar a você mesmo por um amor por uma pessoa. Você se sacrificar. Por isso que vai doer. Então fica essa mensagem. No próximo a gente fala da quinta, sexta e a sétima, né? Perfeito, Fabrício. Perfeito. Foi muito bom. A gente não precisa se apressar, né? Tivemos que fazer esse review aí das primeiras moradas, porque na próxima a gente vai fazer outro review, como é que fala? Vamos revisar, né? Novamente, porque isso tem que ficar claro, né, para todo mundo, para nós mesmos também, porque essa live também é para nós. E aí, gente, deixem os comentários, tá, o que vocês acham, compartilhem, porque são vivência, né? Coisas práticas. Isso é muito importante para nós, tá? É isso aí. Então, muito obrigado aí, Fabrício, mais uma vez, por se dispor a trazer aí os seus conhecimentos, nós compartilharmos desse estudo que estamos fazendo juntos, né? E vamos marcar aí uma próxima live, quem sabe semana que vem, se não der para outra semana, mas estamos tentando fazer de forma, assim, continuada, né? Para a gente não perder o fio da meada, ok? Então, dê a sua última palavra aí, Fabrício, para a gente terminar essa live. Muito obrigado, André, obrigado pessoal por assistir isso aqui. E eu queria pedir que todos rezassem por mim, rezassem por André, rezassem por todos nós aqui, né? Colocassem nossas pessoas, nossas famílias, nas intenções pessoais, né, na Santa Missa, e nas orações pessoais aí, internas que vocês vão fazer para Deus. Coloquem nossos nomes, nossas famílias, porque precisamos muito da oração de vocês, e coloque também o Santo Padre, o Papa, os seus bispos e sacerdotes, todo o clero, por um modo geral, que precisam tanto da nossa oração também como leigos. Tá bom? Muito obrigado. É um prazer enorme aqui. Mas eu não tenho nem que agradecer, né? Você é de casa já, da família já. Muito obrigado. Com certeza. Obrigadão, então, gente. Até a próxima. Amém.